Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de ansiedade. Aproximadamente 18 milhões de brasileiros sofrem com o chamado transtorno de ansiedade, o que representa cerca de 9% da população. Esses são dados recentes da Organização Mundial da Saúde e que reforçam a urgência das pessoas procurarem o tratamento ideal para lidar com a doença. E quem vai explicar esse assunto é a terapeuta Vanessa Moreira, especialista em mentes transtornadas. Doutora Vanessa, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Obrigada a você, fico feliz com a oportunidade de poder estar somando com esse tema que é tão urgente, né? Certeza. Para a gente começar então, vamos explicar o que é ansiedade. A ansiedade, ela não é um sentimento. E também ela não é o mal do século. A ansiedade, ela é positiva quando é direcionada para a ação que ela veio fazer. É como um combustível, uma descarga grande de dopamina, uma descarga grande no circuito elétrico do cérebro que requer uma ação. Só que muitas vezes a pessoa não sabe qual é a ação que a ansiedade está sinalizando. Qual é o posicionamento que eu preciso ter ou o que não está funcionando muito bem para mim. E isso fica acumulando esse excesso de sobrecarga na não ação. E vai até o ponto de se localizar mesmo um transtorno. Porque essa sobrecarga acumulada faz com que a pessoa tenha um mal-estar muito grande, né? É como um curto-circuito, e começa a se alienar desse sentimento, buscando, tanto assistindo séries, ou se distraindo, ou comendo, ou buscando não lidar e não descobrir qual é a ação oculta ali para poder resolver. Vanessa, no caso, a ansiedade, então a gente pode dizer que ela é mais uma sensação do que um sentimento, é isso? Perfeito. Ela é uma sensação gerada por um combustível, né, elétrico, pela dopamina, pelos sinalizadores de que algo precisa ser feito. Só que não vem com a legenda do que tem que ser feito. Então, a pessoa não entende o que é aquilo e começa a gerar um mal-estar muito grande, uma sensação. Perfeito. E quais são os sintomas desse transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade, quando já diagnosticado, né, e generalizado, ele traz desde um medo muito grande, medo da morte ou medo que qualquer coisa deixe de funcionar como a pessoa imaginou. Ele traz também características de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que tudo tem que ter uma sequência exata, as coisas têm que estar no lugar, a pessoa tem que ser surpreendida com nada, porque tudo é um motivo desse combustível trazer uma crise, uma sensação de surto até. Outra característica importante é o medo de passar necessidade financeira, mesmo que a pessoa tenha recursos, ou tenha um bom salário, ou tenha até uma herança, enfim, ela começa a ter um medo que ela vai morrer de necessidade financeira, um medo instintivo, né, de não ter os recursos que precisa. É muito comum também, quando tem o transtorno de ansiedade, a sensação de solidão, de não ser compreendido. E o que mais eu penso que dificulta as relações é a distorção da realidade. Porque a pessoa que tem o transtorno de ansiedade, imagina que ela está com um foco expressivo para uma ação, que ela não tem muita clareza do que é, mas ela está ali, ela precisa agir, ela precisa fazer. Então ela só olha para uma coisa. Todas as outras pessoas em volta, ou todo o ambiente em volta, passa despercebido. Facilmente essa pessoa vai ser grosseira com as pessoas em volta, ou vai exigir das pessoas um comportamento para atender aquilo que ela quer. Então vira aquela pessoa extremamente exigente, extremamente difícil de lidar, uma irritação crônica, e assim vai dificultando os vínculos dentro de casa, dentro do trabalho, e isso vai só assimilando, piorando, aumentando a ansiedade. E Vanessa, todo mundo sente ansiedade? Sim,
Sim, inclusive tem um dado do Instituto Cactus que 68% dos brasileiros já se queixaram de ansiedade, apesar de não ter o transtorno ou não estar isso diagnosticado, né, num extremo. Mas são 144 milhões de pessoas. A ansiedade, ela é normal numa quantidade mínima para uma ação. Eu costumo comparar que é como a paixão. Quando você se apaixona por alguém, você fica ali esperando a hora de ter um encontro, o coração bate mais forte, você quer ver a outra pessoa, você quer estar do lado dela. A ansiedade, ela traz essa descarga de dopamina, essa sensação do coração batendo mais forte para você fazer algo que você precisa. Seja a apresentação de um trabalho, você ir lá falar sobre uma estratégia no seu trabalho com o seu superior, o seu chefe, para poder melhorar a sua condição ali de atuação, algo bom. Então, ela faz parte de impulsionar o ser humano para um movimento. Em qual momento que a ansiedade ela deixa de ser normal e passa a já ser considerado um transtorno? Quando os níveis de ansiedade, de mal-estar físico, de desconforto, passam a ser desproporcionais com aquilo que se vê, aquilo que a pessoa está lidando. Por exemplo, uma apresentação de um trabalho na faculdade, na escola, de repente a ansiedade leva a náusea, vômito, sudorese, a pessoa não consegue nem estar estável para poder sair de casa, se fecha no quarto, às vezes tem a necessidade até de esmurrar mesmo um travesseiro, de fazer um movimento de força para descarregar aquele combustível que está a mais. Nesse momento, já está ali num caso de diagnóstico mesmo do transtorno, porque está desproporcional com aquilo que representa. Isso é muito importante de ficar alerta. O nível desproporcional a um problema. Não é a gente diminuir o problema que o outro sente, mas é entender que tem alguma coisa aí que precisa ser cuidado e investigado, que não está coerente o sintoma com aquilo que a pessoa precisa lidar. É interessante, né, Vanessa? A ansiedade normal, ela mobiliza, impulsiona, e a ansiedade que já ultrapassou o limite, ela paralisa, né? A gente pode fazer essa comparação. Exatamente, entra numa paralisia de medo que acaba cada vez mais aquilo um ciclo de medo, paralisia, necessidade de agir e ela vai para o extremo oposto da função que seria natural dela, né? E nos últimos anos, a ansiedade ela tem aumentado entre crianças e adolescentes. Você acredita que esse cenário pode ser atribuído à tecnologia? Sim, mas muito mais por uma questão da linguagem do que do uso excessivo das telas. O que acontece? A gente tinha aí, em 2016, em estatística, 9,3% de ansiosos. 2019, esse número foi para a casa dos 20, 23, 25. Agora são 68% desse número macro, né, de ansiedade, não do transtorno. A tecnologia, a rede, né, a infolinguagem, que é como eu chamo, ela contribui muito para a ansiedade por uma dificuldade de comunicação. Principalmente essa geração, os adolescentes, as crianças, os nativos digitais, eles na rede, toda a linguagem é por condução. Então, clica ali num site, está escrito ali, né? Por exemplo, tempo de espera, 2 minutos, e aí você já entra, tem uma instrução, um fio, passo a passo. Você pega um tutorial para ensinar a mexer numa ferramenta digital, é passo a passo, onde clica, como é. Tanto é que quem é da minha geração tem mais dificuldade com essas ferramentas num primeiro momento, porque essas instruções passo a passo é como se a gente tivesse mais dificuldade de interpretar. Então, eles vêm dessa linguagem onde eles não ficam no escuro. O tempo todo, a rede vai sinalizando. Na comunicação fora da rede, na família, nos ambientes que frequenta, são crianças, adolescentes que vão parecer ansiosos porque eles querem saber que horas vai acontecer tal coisa, aonde nós vamos, como que é, o que vai ter lá. E quem não tem essa linguagem, eu falo que nós adultos funcionamos por dedução. Então, calma, daqui a pouco a gente vai chegar, tá tudo bem. Não entende que precisa transmitir esse fio.
passo a passo. Então, a gente acaba tendo dois sistemas muito diferentes funcionando. Essas crianças, esses adolescentes que têm a necessidade de saber, simplesmente porque é como a linguagem digital funciona. E esses adultos que vão demonstrando, às vezes, uma irritabilidade, uma impaciência, porque na minha época não era assim, né? Adolescente, criança, não ficar perguntando tudo, calma, nós já vamos resolver isso. Como se essas perguntas fossem sinal de uma desobediência ou uma insistência sem motivo. E nós temos dois programas funcionando de comunicação que precisam, sim, trazer uma forma nova de falar, ouvir, se fazer entender, porque senão isso só vai gerar mais e mais aumento dessa ansiedade. É muito interessante a explicação, Vanessa. E o diagnóstico da ansiedade, como que ele é feito? Tem que ser feito só por médicos, é isso? Normalmente, o diagnóstico clínico do transtorno de ansiedade, ele é feito pelo psiquiatra ou mesmo pelo psicólogo, baseado em alguns índices que vão se categorizando para somar e chegar nesse resultado. Agora, uma pessoa dentro da família dela, se ela percebe que tem alguém ali com dificuldade de se comunicar sem ou chorar ou ter um impulso de raiva, que sente aflição, angústia no peito com frequência, sente dificuldade de comer ou comendo demais sem perceber, sabe? Quando você nem percebe, começa a comer ou abre uma caixa de chocolate, aquilo já acabou. Todos esses já são sinais que está precisando de ter um cuidado. Dificuldade de dormir ou dormir demais, porque dorme demais para esquecer. E um índice bem importante para se observar é o uso de joguinhos. Sabe, joguinho de celular, esse que você, de frutinha, de encaixe, a pessoa fica ali jogando para pegar aquele combustível que está em excesso da ansiedade e dar um destino para ele, para poder se aliviar. Então, são sinais de que sim, a gente precisa dessa pessoa, pegar na mão dela, ter um cuidado e levar para ser avaliado por um profissional, porque está precisando de ajuda. Com certeza, né? Esse acolhimento eu acho que é o primeiro passo, né? Esse acolhimento é fundamental. E para a gente encerrar então o nosso quadro, para evitar que a ansiedade gere um transtorno, quais são as medidas de prevenção? Quais são as orientações, né? Na verdade, para quem está acompanhando aqui o nosso quadro e para a pessoa mesmo não chegar no ponto do transtorno, o que é preciso fazer? Perfeito. Eu gosto muito de instruir tanto os meus alunos como meus pacientes para um processo de investigação. Eu falo que a ansiedade, ela traz pista para a gente. Então, vamos investigar. Que momento do dia você sente aquilo mais forte no seu corpo? Aquela sensação, né, que a ansiedade traz. É de manhã, na hora do almoço, à tarde? Pega um caderninho e escreve. E tem que ser papel e caneta mesmo, para a gente ter uma outra velocidade de escrita. Então, anota. Período da manhã. O que você está fazendo esse horário? Está se preparando para quê? Estou me preparando para ir para a escola. Tá bom. Chega lá. Que momento você sente mais essa ansiedade? E vai investigando que horas ela aparece. Que pensamento você teve naquele momento. Com essa investigação dessas pistas, você já vai reconhecendo qual é a ação oculta que a ansiedade está sinalizando. E daqui a pouco vai ficar mais fácil você ter uma posição em relação a isso. E às vezes é importante a gente dizer aqui que é uma ação muito simples, como, por exemplo, dizer para a professora que tem um desconforto porque tem vergonha de pedir para beber água, ou de sair da sala, ou porque tem um colega que senta perto, que fica ali sempre numa provocação, que gostaria de mudar de lugar, ou uma situação familiar, né? Não gosto do final de semana, quando vem todo mundo e eu não estou bem, eu não posso receber as pessoas, me dá ansiedade. Qual é a ação oculta que você está precisando comunicar? Se você fizer esse rastreamento de pistas, vai ficar muito mais fácil de você descobrir. Tá certo, então, Vanessa, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.